Oi gente, bem-vindos ao meu canal de volta, eu sou a Dani do Dani Tutorials e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses guarda-chuvas que são a coisa mais lindinha que tem. Antes da gente começar o vídeo, como sempre, por favor não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho, porque eu ponho 4 a 5 vídeos por semana, mas eu não tenho o dia certo, assim você não perde nenhuma novidade. Pra começar, eu vou mostrar 2 jeitos que eu faço esses guarda-chuvas. O primeiro eu tô usando a metade de uma bolinha de Natal, aquelas que de acrílico. Então eu vou cortar o araminho do mesmo tamanho, indo do topo do acrílico até embaixo, que vai ser, né, o arco do guarda-chuva. Então a gente vai precisar de araminho para fazer toda essa marcação. Pensa como se fosse uma pizza, né? Que ela é dividida em 4 e depois é dividida de novo. Então você faz um sinal de mais e um sinal de vezes. Então é isso que eu sempre tento lembrar. Então você vai precisar fazer essa parte de baixo no guarda-chuva para segurar e dar aquele detalhe, né? De guarda-chuva, de ferrinho. Então agora eu vou usar uma massa bem molinha para ela ficar mais grudada ali, mas eu não vou colar nada, e uma mais durinha para segurar o araminho em cima. Com um pouquinho de cola branca, eu vou começar a prender meu araminho em toda a parte desse acrílico. Se você não tiver bola de acrílico, gente, pode usar uma lâmpada, só toma cuidado para não quebrar, para não amassar, né, não apertar demais. A lâmpada é ótima também se você estiver usando aquela massa fimo que precisa ir pro forno, porque a lâmpada você pode pôr no forno. Você pode usar bolinha de acrílico, pode usar até bolinha de isopor se você quiser. Só lembra de passar alguma coisa para ela não colar, porque você vai ter que tirar daqui, né? Então eu acho que a bola de acrílico para mim é o que funciona melhor. Se eu estiver usando biscuit ou a massa de EVA, os dois eu uso um pouquinho, eu passo meu dedo com um pouquinho daquele W40, daquele olhinho, que assim ela sai certo, facinho depois. Eu usei uma outra só pra pôr por cima, e você vai ter que cortar um círculo maior, assim, uns 2 dedos maior do que é o seu guarda-chuva, pra cair e tampar inteirinho. E aí, com cuidado, a gente vai colocar a massa em cima daquele araminho. Eu falo com cuidado porque você não quer mexer do lugar que tá o arame. Uma vez que você apertou ela inteira, ela não mexe mais. Aí você vai com cuidado com a palma da mão, puxando essa massa para cobrir toda aquela superfície que a gente deixou dessa bola de acrílico. Vai com cuidado para puxar e não mexer nada de lugar, e também para não apertar demais, para não ficar marcação de dedo ou de palma em cima do guarda-chuva. Então vai com carinho, com cuidado, puxando essa massa toda para baixo. Depois que eu mostrar esse daqui com os araminhos, eu vou mostrar pra vocês também o sem arame, como eu faço pra fazer o sem arame, e por que eu gosto mais de um e por que eu gosto mais do outro. Então não perde, assiste o vídeo até o final pra você ver essas diferenças também. Agora eu vou marcar com uma ferramenta, só pra fazer esse detalhe do araminho aparecer ainda mais na parte de cima do guarda-chuva, né? Que quando você segura o guarda-chuva, ele, né, tem aquela parte mais redondinha. Este daqui que eu faço com a bola de acrílico, ele parece mais aquele guarda-chuva. Tem vários guarda-chuvas que são bem redondinho em cima, que eles são transparentes e coisa assim, aquele estilizado. Que é o que lembra mais pra mim esse daqui quando eu uso a bola de acrílico com o arame. Quando eu uso a bola de acrílico sem o arame, eu acho que ele parece mais o tradicional. Não sei por quê. Provavelmente não, mas assim que eu faço quando eu decido como eu quero fazer. Vou fazer uma letra J com a mesma massa e ponho o araminho antes de secar, se você estiver trabalhando com biscuit. Mas se você estiver trabalhando com a massa de EVA, você pode deixar secar e depois colocar. Então essa é uma vantagem da massa de EVA, que eu sempre falo que eu gosto. E eu tô aprendendo a gostar cada vez mais. Que você esqueceu de pôr o palito de dente, esqueceu de fazer um furinho, ou ficou maior, ou precisa cortar. É bem mais fácil de tentar cortar alguma coisa dura de biscuit, né? Fiz uma bolinha e vou pôr bem ali no centro pra fazer o detalhe de cima. E vou fazer uma coxinha e também colocar ali em cima pra fazer aquele detalhe de cima do guarda-chuva. Aí fica aquele, né, partezinha ali de cima do guarda-chuva.
Vou deixar isso de lado, secar de um dia pro outro antes de tentar mexer. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço sem o arame. Quando eu faço sem o arame, eu faço uma cobrinha bem gorduchinha, de massa mesmo, e coloco lá. Protege a sua bola de acrílico com aquele W40 ou um creme de biscuit, talvez, se você não tem um olhinho, pra não grudar e você conseguir tirar daqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma divisão que a gente fez do araminho, a gente vai fazer com a massa, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês por que eu gosto mais do arame ou porque eu gosto mais dessa. É por causa do acabamento de dentro. Eu abri a massa cor-de-rosa com um pouquinho de água, um pouquinho de cola pra colar essa massa cor-de-rosa na massa roxa, né? Mas você não quer que ela cole na bola. Então, tenta passar um pouquinho só de cola em cima do roxo, porque assim você não vai fazer a sua massa colar na bola e ficar mais difícil para tirar depois. E com cuidado, a mesma coisa, a gente vai passando, pegando esse excesso, puxando para baixo, e com cuidado a gente vai fazer esse excesso da massa sumir. Vai apertando ali no meio também, para fazer aparecer ainda mais essa marcação que a gente fez com a massa roxa. E só cuidado para não apertar demais, para você não ter um buraco, né, em cima do guarda-chuva. Que a gente puxando essa massa para baixo, às vezes pode pôr o dedo um pouco mais forte e fazer um buraco. Então vai com cuidado e com carinho. Marquei também, só pra fazer o acabamento mais bonitinho, para deixar tudo retinho. E aí agora com um cortador oval, eu vou cortar essa partezinha de baixo para dar aquela arcada que tem no guarda-chuva. E por isso que eu acho que aquele outro lá eu não corto, eu deixo mais redondinho. Mas se você quiser cortar, também pode cortar, viu, gente? Eu só queria mostrar de dois jeitos. Um cortando e um não cortando. Um com araminho e um sem araminho. Então, eu vou toda a volta cortando esse excesso e tirando e fazendo essa arcadinha do guarda-chuva. Depois que a gente tirou todas essas partezinhas, né, fez todo esse babadinho do guarda-chuva, você vai ter que apertar esses cantinhos, né, em todos eles para ficar bem fininho, parecendo que tem um acabamento. Fiz de roxinho, eu fiz só uma coxinha e coloquei ela em cima, e agora eu vou te mostrar a diferença, o porquê eu gosto de um ou de outro. Depois que secou de um dia pro outro, tá bem sequinho, espera tá bem sequinho pra não quebrar. Vai com cuidado, puxando o araminho pra trás, bem delicado, e a sua bolinha vai sair. Tá vendo? É uma cor só tem aquela outra cor que eu coloquei por cima, você não vê o araminho, super bem bonitinho por dentro. Agora, quando você usa massa, você vai ver que a massa roxa, ela aperta no acrílico. Então, ela não fica aquela cobrinha certinha, bonitinha, tá vendo? Fica meio sujinho ali dentro, né? Meio uma bagunça de cor. Então eu gosto do araminho mais, porque não vai ter esse problema. Mas eu te mostro como eu uso quando eu faço de massa e como eu faço a escolha. Quando eu quero fazer o acabamento de dentro bonitinho, porque o personagem vai estar segurando no ombro, o guarda-chuva e coisa assim, você vai ver dentro, eu uso textura. Qualquer texturinha que você tiver aí, põe um pouquinho do olhinho e aí você aperta a textura na massa e a gente vai cortar triângulo, que nem se você estivesse cortando um pedaço de pizza. A gente vai cortar triângulo e vai encaixar por dentro, forrando todo o guarda-chuva por dentro, tampando aquela bagunça que tá com cor de rosa e roxo. Então, vai na mão, vai cortando o tamanho suficiente para cobrir por dentro e vai colocando que nem eu tô fazendo. Vai com cuidado para você não perder, né, a textura quando você estiver pondo a massa lá e deixar aquelas texturas do rosinha. É muito legal quando seca, quando você põe a textura por dentro e depois você usa um pozinho tonalizante, perolado ou um giz pastel para fazer a rosinha aparecer mais, fica lindo. E aí você tá vendo que eu vou por todo ele, eu vou cortando triângulozinho do tamanho que eu preciso, eu coloco lá e dou uma olhada, e aí corta e a gente vai cobrir, forrando toda a parte de dentro desse guarda-chuva.
vai apertando os cantinhos pra já fazer, né, os cantinhos bem fininhos, pra dar o acabamento já por fora e por dentro. E vai colocando, forrando todos os pedaços. Depois que você acabou, eu faço aperto no meio pra fazer esse centrinho, tá vendo? Pra ficar mais acabadinho, pra parecer que foi feito depois, né? E foi não é só coberto com a textura, mas que é parte do guarda-chuva. Aí, com uma tesoura redondinha, eu vou cortar o acabamento, agora que a gente pôs a parte de dentro, pra ter certeza que vai ficar todo redondinho e a gente não perdeu esse detalhe, né, de fora do guarda-chuva. Corta bonitinho, deixa bem acabadinho, pra não aparecer esse forro por fora. E agora eu tô passando o olhinho na mesma textura que eu usei e vou abrir uma massa bem fininha pra fazer essa mesma rosinha de detalhe. Então eu tenho que passar o olhinho bastante pra essa massa não entrar no molde, né? E eu vou cortar e separar essas rosinhas. É um jeito super fácil de fazer florzinha também, gente. Eu faço florzinha assim de monte. Tem um dia que eu sento e faço florzinha, balão, estrelinha, base, tudo, sabe, aquele dia de produção. Então eu faço bastante florzinha assim também, para ficar uma mais diferente da outra. E no guarda-chuva, eu sempre uso o mesmo detalhe por fora do detalhe da textura que eu usei por dentro, que eu acho que fica legal. Mas é uma escolha, né? Você pode fazer o que você quiser. E aí, você vai ver que eu vou pôr essas rosinhas na parte de fora. Eu não gosto de colocar muito simétrico. Então, eu ponho uma maior, uma menor. E quando eu uso a menor, geralmente eu ponho mais de uma, só pra ainda dar mais acabamentinho. Mas é um detalhe tão lindo e super fácil, que você só cortou com a textura mesmo. E que dá um charme super bonitinho nesse guarda-chuva. É um guarda-chuva lindo pra fazer pra Bela, porque tem rosinha. Você pode fazer o guarda-chuva amarelo e as rosinhas em vermelho. Se vocês quiserem ver como eu faço o guarda-chuva da Bela quando eu preciso, da Bela e a Fera, eu mostro pra vocês, me avisem que eu faço pra vocês. E eu ponho uma rosinha lá no centro pra dar acabamento. Fiz a mesma letrinha G e pus o ferrinho pra fazer onde segura, e eles estão prontos. Eu espero que essa dica ajude bastante vocês, se vocês precisarem fazer. Se vocês forem fazer o guarda-chuva pra pôr em alguma coisa, faz com a massa de VA, que fica super levinho. Um beijo pra vocês, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Fique dentro de casa e eu falo com vocês no próximo vídeo. Tchau!